maravilhoso e eterno Deus, maravilhoso e eterno Pai. Meu Deus, meu Senhor, obrigado, meu Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor preparou para nós estar aqui, meu Deus, nessa noite. Glória a Deus. Senhor, as suas mãos santas e poderosas, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sobre a sua igreja, sobre cada irmã, meu Pai. Glória a Abençoa Deus. todos em nome de Jesus. Abençoa, meus Deus, que não vieram, que não estão aqui, meu Pai. Abençoa, visite nesse momento. Abençoa, meu Deus, o pastor Lucas, meu Deus, que vai pregar a sua palavra. Usa ele poderosamente, meu Deus, das suas mãos. Meu Pai, Glória a Deus, glória a Deus, glória a em Deus. nome do Pai, do Filho e do Espírito Em Santo. nome de Jesus, meu Deus, o Deus servo. Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Com as palmas. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui, né? Glória a Deus. Queridos, estamos no culto de doutrina, culto de ensinamento, e hoje vamos ao nosso manual bíblico. Tá bom? E os olhares ali também que já esqueceram. Meu Deus. Está no carro. A outra deixou no carro. A irmã Bela está com dela. Mas eu já assisti essa aula. Então vamos para a aula de número 2, que tem um tema: fugir da aparência do mal, uma ordenança divina. É o tema dessa nossa segunda aula, onde estaremos aqui, né, toda quarta-feira trazendo um novo tema. A página 8, página 8. Toda quarta-feira estaremos aqui para trazer, né, um ensinamento da palavra de Deus. E o ensinamento de hoje, vamos fazer, né, a leitura de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, no seu verso de número 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Quem tem o manual já tem escrito aí no manual, né? Então, vocês podem acompanhar aí. Que diz assim a palavra de Deus: abstei-vos de toda aparência do mal. Amém? Mais uma vez, abstei-vos de toda aparência do mal. Momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos para que o Senhor... Glória a Deus. Fala, Senhor, com a tua igreja. Em nome de Jesus. Graça e conhecimento da Escritura, Senhor. E nessa noite, mais uma vez, saímos aqui fortalecidos. Oh, glória a Deus. Do teu poder, da tua virtude e pela orientação da tua palavra. Pai, que a nossa fé possa ser animada, fortalecida para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Poder se assentar. Então, nossa aula de hoje traz como esse tema, mais uma vez repetindo, para fixação, fugir da aparência do mal, uma ordenança divina. Paulo orientando a igreja em Tessalônica, igreja essa que ele considerava como uma igreja nobre, pois os irmãos de contínuo observavam a Escritura, né? Eram pessoas que amavam a palavra de Deus, seguiam os fundamentos da fé e até mesmo auxiliavam na parte material e financeira. E Paulo considerava essa igreja nobre por esses pontos e alguns outros. E aqui ele vai dar uma orientação para que os irmãos da igreja como um todo se abster, ou seja, fugir da aparência do mal. Então, podemos observar que Paulo não está mandando fugir do mal, mas daquilo que tem aparência do mal. Ou seja, algo que precede, algo que antes de se depararmos com o mal, propriamente dito, mas só por ter uma aparência de algo maléfico, maligno, ele se abster. E no descorrer dessa lição,
nós vamos pontuar algumas coisas e ao finalizar, melhor dizendo, os irmãos conseguirão compreender a importância de vencer a tentação. Segundo ponto, determinar o que induz à tentação. Aprender que ser tentado é diferente de pecar e aprender meios para fugir da tentação. Então você pode ver isso no seu manual, tá certo? E introdução ao comentário. Devemos abster-nos de tudo que tem aparência de pecado, que conduz ou que nos aproxima do pecado, que não se aparta da aparência do pecado, que não elimina as ocasiões de pecar, não se manterá por muito tempo sem pecar. Ou seja, quando Paulo orienta os irmãos a se abster, a fugir da aparência do mal, ele fala a respeito do pecado, porque nós sabemos que todo mal que está sobre o ser humano, a pior coisa é o pecado. O pecado que trouxe a separação do homem com Deus, o pecado que trouxe a condenação eterna, foi por meio do pecado que todos esses males, mazelas, doenças, tudo de ruim entrou no mundo por conta do pecado. Então Paulo está dizendo, quando você vê algo que aparenta ser pecado, só tem aparência, fuja de lá. Nem espere aparecer, ou seja, não busque ocasião para que você peque. Então, fugir daquilo que aparenta ser pecado. Então, é uma orientação, divina, uma ordenança. Ele diz fugir. Ele não diz para ficar pensando, analise, observe aí. Se você vê que dá, você vai. Não, fuja. É algo que vai lhe induzir ao pecado, fuja. Para alguns, fugir é fraqueza, mas pela Bíblia nós entendemos que é uma orientação de Deus. Foi Deus orientando o apóstolo Paulo, a igreja, a fugir de toda a aparência do pecado, toda a aparência do mal. Então, iremos pontuar algumas coisas, dentre elas, primeiro, resistir à tentação é importante, pois assim não se consuma o pecado. Então, a tentação em si, ela sobrevém ou ela pode acontecer com todos nós, como acontece com todos, não necessariamente precisa ser na mesma área. Há pessoas que têm tentações na área material, financeira, ministerial, espiritual. Então toda a área da vida do ser humano pode ser atingida. Ver que Adão e Eva foram tentados. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Olha aí a tentação. Eles poderiam muito bem ter ouvido aquilo que a serpente estava dizendo, mas não. Deus disse que a gente vai morrer. Obedecer a palavra. Então eles poderiam ter fugido da aparência do mal. Pelo contrário, a mulher, juntamente com Adão, pecaram porque foram induzidos e levados à tentação e consumaram o pecado. Então a tentação, ela vem para todos. Então, não é porque eu sou tentado que eu estou em pecado, não. Tentação, ela vem para todos. Mas quando se erra, quando se peca, aí sim cometeu um delito, aí sim cometeu uma transgressão, pecado. Mas tentação, ela vem para todos, independente de qual seja a área, tá certo? Então, resistir à tentação. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, verso 14, diz assim: cada crente é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, vocês sabem o que é concupiscência? Digamos que é o desejo pelo pecado. Desejo pelo pecado. O que mais? A vontade. A vontade de fazer algo contrário à vontade de Deus. Concupiscência é o desejo ou apetite desenfreado da carne, ou seja, é uma inclinação carnal que todo ser humano tem. Por quê? Porque nós estamos sobre uma natureza caída, natureza adâmica. Então todo ser humano ele tem essa inclinação. Então somos, como ele diz, cada crente é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, cada pessoa é tentado naquilo que a sua carne deseja, ou seja, que a sua vontade humana quer que ele faça de errado,
contra Deus. Então, a consciência é essa inclinação voltada para este erro. E os irmãos, né, já aprendemos aqui o que é tentação. Vocês ainda lembram o que é tentação? Ou já se esqueceram também? Vocês têm que trazer um papel, uma canetinha para anotar as coisas. Se não, grava aí. Escreve na mente. Depois procura no juízo. Tentação. O que seria tentação? Desejo de pecar. E aqui foi a primeira aula, né? Você... É vontade de pecar. Tá tentado, tá com vontade de fazer alguma coisa, não é pra fazer. É pecado. E aí, irmãos, tentação? Ninguém? Um de cada vez. Tentação, grave isso. Tentação é um convite a pecar. Quando se enfrenta uma tentação, é um convite. O que a serpente fez? Vem, está convidando. Então, a tentação nada mais é do que um convite para cometer um ato ilícito ou para pecar. Isso é tentação, um convite ao pecado. Mas, continuamos aqui a leitura. Em outras palavras, quando se deixa envolver por suas fraquezas, desejo, portanto, é necessário que haja um autoconhecimento. Então, outra coisa é nos autoconhecer. Eu preciso saber os meus limites. Se eu tinha uma inclinação, quando estava no mundo, para vícios alcoólicos, aí eu vou ser convidado para uma festa onde distribui bebida lá, eu estou no processo de libertação, aí eu vou lá sentar na mesa, ver aquilo tudo na minha frente, aí eu vou lá. Aí eu vou lá, pego um copo enganado. Não, você quer refrigerante? Então, a pessoa precisa se autoconhecer qual é o seu limite. Se ele não suporta aquilo naquele momento, se envolver com aquele tipo de pessoa, ele vai ceder à tentação e pecar, então é melhor não ir. Eu preciso me autoconhecer. Então, devemos fugir de tudo aquilo que tem aparência do pecado. E eu preciso ter o autoconhecimento. Qual é o meu limite? Até onde eu consigo chegar? Até onde eu consigo suportar a tentação? Porque nenhum de nós está isento de sermos tentados. O que não podemos é pecar. Mas ser tentado, todos nós estamos sujeitos. Jesus foi tentado, e mais à frente a gente vai falar disso. Mas veja que até o próprio Jesus foi tentado. Então, tentação é algo que vem sobre todos. Mas o pecado é a consumação, é o ceder a essa tentação que, consequentemente, resulta em pecado. Mas quando eu sei o meu limite, eu tenho que ter um autoconhecimento, uma análise. Preciso analisar. Até onde eu suporto? Até onde eu consigo ir? Não podemos achar, não, agora aceitei Jesus, se o diabo aparecer na minha frente, eu dou um chute nele. Será que é assim mesmo na realidade? Será que é dessa forma ele aparecer aqui? Ele é espírito, como é que eu vou chutar? Mas eu tenho que ter um autoconhecimento dos meus limites. Não é porque eu aceitei Jesus que agora eu tenho um superpoder. Não, poderoso é Deus. Ele é poderoso, ele nos dá autoridade, mas nem por isso eu preciso sair provocando e dizendo eu sou tal, eu tenho autoridade, eu tenho poder, porque o poder e a autoridade é de Jesus. Eu preciso entender que mesmo estando em Jesus eu continuo fraco. Posso ceder, eu posso cair, eu posso errar. Por isso eu preciso fugir da aparência do mal. Quando eu sei onde é o meu limite, então eu sei onde eu devo parar. Não, só consigo ter aqui. Não preciso demonstrar para ninguém que sou super crente, que sou forte. Eu só preciso compreender que eu sou limitado. E que eu tenho um limite e eu me autoconheço. Tá certo? Então, continuando, conhecer a si mesmo é uma obrigação que o cristão deve cultivar diariamente. Ele deve conhecer seus limites, suas fraquezas. E para isso, ocorrer é necessário que haja sinceridade e disposição para isso. Caso contrário, será desperdício de energia e tempo. Sabendo então de suas fraquezas, o cristão deve então fugir de situações que coloquem a mercê dos ataques de Satanás. Então, como eu disse,
Se há uma situação de algo que outrora você tinha uma inclinação para aquilo, você sabe que ainda não consegue resistir totalmente a ver aquilo, então você precisa se abster, você precisa fugir. Ah, eu vou provar que eu sou crente agora, eu vou lá. Não adianta. Quando eu me autoconheço, eu sei que eu preciso ter limites e que eu devo fugir dessas situações que possam me levar a pecar contra Deus. Não preciso demonstrar para ninguém que eu sou forte, mas eu preciso me colocar em uma situação, eu não preciso me colocar em situações que o adversário vai conseguir. Por quê? Porque ele ataca justamente nas nossas fraquezas. Ele não vai atacar você quando você está lá orando, se consagrando, quando você está lá entendendo, se humilhando diante de Deus. Não, mas ele acha o ponto certo, o momento certo. Ele cria oportunidades, e quando nós não vigiamos, cedemos à tentação, isso resulta no pecar contra Deus. Então, esse é o primeiro ponto, desistir da tentação. Quando eu compreendo, eu entendo meus limites, até onde eu consigo ir, eu não cedo na tentação, ou seja, eu me abstenho dela, para que não haja a consumação do pecado. Porque a tentação é um processo. Primeiro tem a tentação, a pessoa cede à tentação, vem o pecado, e a Bíblia diz em Romanos 5:23 que o salário do pecado é a morte. É a morte. Romanos 6:23, então o salário do pecado é a morte. 3:23. E o pior é o quê? Depois da morte ainda tem a morte eterna. Então você morre duas vezes. É a morte física, que é o desprendimento da alma, do espírito, do corpo, e ainda tem a morte eterna. Então veja que o pecado ele só traz consequências ruins. Então é um processo. Cedeu à tentação, gerou o pecado gera morte. A morte, consequentemente, o afastamento de Deus. E se não houver arrependimento e tempo de voltar para Jesus, morte eterna, aí morreu duas vezes. Tá certo? Mas, quando resistimos à tentação, lutamos contra a tentação, também nos livramos de pecar contra Deus. Certo? Segundo ponto, a tentação em si não é pecado, mas certamente leva ao pecado. Então, os irmãos ainda lembram, a igreja lembra ainda o que é a definição de pecado? Uhum. O que é pecado? Errar. Vamos ver se elas lembram, O que é pecado? Errar. Errar o quê? Uau! Pecado, errar, uau! Lembre disso. A palavra pecado, a gente já estudou aqui, Mancista que gosta de grego. Ramacho, pecado, errar o alvo. Então, pecado é errar o alvo. Por quê? Porque a igreja ela tem um alvo. O alvo da igreja é Cristo. Aleluia! E tudo que eu faço que Cristo não é o alvo, eu estou errando o alvo. Estou atirando para todo lado. Mas o meu foco, o alvo da igreja é Jesus. E o que fugir disso é pecado. Então, errar o alvo. Então, a tentação em si não é pecado. Tá? Então, como eu disse, que todos estão sujeitos a passar, a enfrentar a tentação. Eu fui tentado, então eu peguei. Não. Tentação é algo que precede. Não é porque fomos tentados em algo e, consequentemente, pecou. Não. Mas o pecado é o ato, a prática, em si sendo consumado. E vamos ver aqui um grande exemplo que nós temos biblicamente. Por exemplo, temos aqui, ele nos dá o exemplo de Jesus. Qual Jesus ele foi tentado? Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi tentado por Satanás. Então veja, se tentação fosse pecado, automaticamente eu estaria dizendo que Jesus pecou. E a gente sabe que Jesus nunca pecou, Jesus não pecou, Jesus é perfeito.
Glória a Deus. Em Mateus capítulo 3, após o batismo, né, com João Batista, Jesus sai do deserto. No caso, Jesus sai do batismo e é conduzido ao deserto pelo Espírito. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Então, irmãos, tem prova que quem vai nos levar é Deus, não é Satanás. Hoje o povo diz, foi o Satanás. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então tem prova que é o próprio Deus que nos leva. É Ele que nos coloca na prova. E diante dessa prova, Jesus agora vai jejuar e orar por 40 dias. E diz a Bíblia, e tendo fome apresentou a ele o tentador. O que é que o Satanás se apresentou quando Jesus teve fome? Lembra que a tentação ou o tentador, ele vem justamente sobre a nossa fraqueza. Jesus, como homem, ele sentiu fome. Como Deus, ele é aquele que pega 5 pães e 2 peixes, parte do braço, alimenta todo mundo. Mas Glória como a homem, Deus. ele é aquele que diz, tenho fome. É aquele que diz, eu tenho sede. Mas como Deus é aquele que diz, eu tenho água que jorra para a vida eterna. Ele é aquele que diz que está cansado. Mas também como Deus, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Cristo, como um homem, ele diz, eu tenho fome. E veio o tentador. Então veja que ele se apresentou diante de uma fraqueza humana, uma limitação humana. Porque todos nós sentimos fome, sim ou não? Ainda mais passando 40 dias e 40 noites no deserto. A gente sente fome só do almoço para a janta. Em casa, imagina no deserto. No sol, sem água, caminhando. Ele teve fome. E veja que a tentação de Jesus, ela vai ser nas 3 esferas que o ser humano tem. Nós sabemos que o ser humano, ele é composto por corpo, tem o espírito e tem uma alma, ou espírito, alma e corpo, sim ou não? Sim. Ou vocês acreditam diferente? Né? Por que eu pergunto? Porque tem pessoas que creem que existe o corpo e o espírito e a alma é a mesma coisa. Só que a Bíblia faz distinção. Diz que há o espírito, alma e corpo. Ou seja, se espírito e alma fosse a mesma coisa, não precisava diferenciar. Mas se há diferenciação é porque são coisas distintas. Bom, mas vamos lá. Então Jesus, ele vai ser tentado primeiramente em que área da vida dele? Na alma, no espírito ou no corpo? O que é que sente fome? É a alma, o espírito ou o corpo? É o corpo. Então a primeira tentação que sobreveio a Jesus foi no corpo. Torna essas pedras em pães. Ou seja, não está com fome? Vai, pega essas pedras aí. Você não é o Filho de Deus? Então veja que a tentação veio no corpo. Mas a tentação, ela não se limita só ao corpo. Então, as pessoas acreditam que a tentação, ela só vem sobre a carne. Não. O espírito e a alma também podem ser tentados. A gente pode resistir à tentação da carne e ceder à tentação do espírito ou da alma. Está pecando do mesmo jeito. Por isso que Paulo vai dizer que devemos manter irrepreensível espírito, alma e corpo. Aleluia, glória a Deus. Ele não diz, santifica só o corpo, deixa o espírito e a alma para lá. Ou santifica só o espírito e a alma, o corpo deixa... Não, tem que ser os 3. Por quê? Porque os 3 podem pecar. Glória a Deus. Não é só no corpo. A tentação, ela não vem só para a carne. Porque as pessoas antes entendiam, né, que tentação, pecado é só na carne. Não, mas tem pecados que é no espírito e na alma, e a gente vai ver isso depois que finalizarmos aqui o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é que Jesus foi tentado na carne, ou no corpo, quando Satanás se apresentou para ele em Mateus 4, dizendo, transforma essas pedras em pães. Veja a audácia dele, né? Mateus 4, 3 diz assim, chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha aí. Ele está tentando Jesus ou não? Se Jesus ali se rendesse e dissesse, para você saber que eu sou filho de Deus,
Vou transformar até você em pedra. Jesus tem todo o poder. Mas ele não poderia ceder à tentação. Não era para a vanglória sua. Ele sabia que tinha um propósito. E fazia parte do propósito ele vencer a tentação. Então Jesus, no propósito que ele veio, ele não cede à tentação. Ele estava com fome. Porém ele disse no versículo 4, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Então, enquanto Satanás tentou Jesus para ele ceder ali, na carne do seu físico, que estava com fome, ele diz, mas nem só de pão Satanás viverá o homem, nem só de comida, nem só de alimento, mas de toda palavra. Ou seja, há um alimento que é a palavra de Deus. E Jesus estava se enchendo. Ele poderia estar fraco fisicamente, com fome, porém a palavra de Deus era alimento. Por quê? Porque ele era sustentado de forma espiritual e divina, né? Pela palavra de Deus. Era o que mantinha ele de pé. Segundo, a Bíblia diz que novamente Satanás foi tentar Jesus. Verso 6, e diz-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. E agora, qual é a área que Satanás está tentando? Espírito ou é alma? Espírito ou é alma? De novo o corpo? Já foi o corpo no pão? E agora, o espírito e a alma que está sendo tentado? Alma, espírito. É um dos dois, né? Só tem um dos dois, tem que ser um dos dois, né? Então, ele é tentado agora na alma. Então, veja que Satanás oferece a ele, né, a proposta dele se lançar. Porque está escrito aos teus anjos. E a tentação na alma, no ego do ser humano, é algo que muitos podem ou às vezes tarde, quando deixa o ego inflado, né? Porque a pessoa se diz, eu faço, eu posso, quando eu oro acontece, quando eu prego, porque existe uma tentação que nós chamamos de tentação ministerial ou espiritual, quando a pessoa se deixa engrandecer pela posição ou pelos dons que ela possui. Então ela se ensoberbece, ela se engrandece. Então ela caiu na tentação do ego. Por quê? Porque nem cargo, nem título, nem posição, nem dom diante de Deus não é válido. Válido no sentido de que não é por merecimento. Diante de Deus eu não vou chegar, eu tinha um título lá, eu era fulano de tal. Para ele não vai contar isso. Isso conta aqui para nós, para a hierarquia da igreja, para a organização e bom funcionamento da igreja. Mas para Deus, entende? Então veja que ele passou a tentação na alma. E muitos são levados e caem nesse tipo de tentação. Se deixam levar. Realmente você prega muito, você ora muito. Quando você ora acontece isso, aquilo outro. Você é o pregadorzão, você é a cantora e tal. E as pessoas deixam isso entrar e começam a se considerar muito verdadeiramente. Você presta atenção quando eu prego? 3.000 pessoas citam Jesus.
A pessoa se pega em se engrandecer, viu lá, eu preguei uma vez, já tem 3 mil aí na igreja. Vou continuar pregando. Ele disse, não foi eu não. No nome de Jesus que eu prego. Este sim, é este homem que está curado aqui. Que a multidão já ia pensar, Pedro é o cara. Mas não. Ele não deixa se levar pela tentação da alma ou do ego. Então, não podemos nos engrandecer por nada que Deus faz na nossa vida, porque aquilo que Ele faz, tudo é para a glória do nome dEle. E Satanás queria o quê? Que Jesus cedesse. Tu não é filho de Deus? Jesus não tinha dúvida que Ele era filho de Deus. O problema hoje é que são pessoas com crise de identidade, não sabem, não se encontram ela em Deus. Jesus tinha certeza que é filho de Deus. Glória a Deus. Muitos hoje têm dúvida. Muitos hoje têm dúvida, têm crise de identidade. Quem sou eu? O que é que eu vim fazer no mundo? Para que é que eu nasci? Hoje em dia, as pessoas são essas as perguntas. Eu vim no mundo só para sofrer? Nasci para quê? Qual é o propósito da minha vida? Porque estão longe de Deus. Mas quando nós estamos em Deus, compreendemos perfeitamente qual é o plano dele para a nossa vida. E todos somos criados e gerados para quê? Para a glória. Para que a gente foi criado e gerado? Para a glória de Deus. Gente, tem que trazer o caderninho, hein? Está esquecendo. Fomos criados e gerados para a glória de Deus. Nunca se esqueça. Todos nós fomos criados e formados para a glória de Deus. E quando estamos em Cristo, estamos em Deus, compreendemos o nosso propósito de vida, que rege a nossa vida. Então, Satanás tentou Jesus, que não é um filho de Deus, lança daqui, te joga aqui do pináculo do tempo, vai lá. Mas aí não deu certo não. Então Jesus venceu novamente a tentação na alma. Coisa que no deserto, Jesus como homem vence a tentação. E onde é que Adão pecou? No jardim. Qual é o mais fácil pecar? É no deserto, com fome, com sede, ou num jardim onde você tem acesso a tudo que Deus criou? Mais fácil é no deserto. E Jesus mostrou que Ele veio e Ele venceu a tentação. Quando o primeiro Adão peca, o último Adão, que é Jesus, a figura do último Adão, ele vence a tentação. Ele triunfou e ele disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, Satanás usando a palavra para tentar Jesus, não é o Filho de Deus, está escrito a palavra. Então tem pessoas que mesmo, né? A Bíblia diz que eu posso fazer, eu posso todas as coisas, então eu vou lá, faço isso, faço aquilo. Só que tudo tem consequência. Agora eu sou crente, posso ir lá, no meio do tiroteio, nem uma bala vai chegar em mim, porque está escrito. Não corre esse risco não. Tá bom? Fique em segurança, a não ser que Deus diga, vá, aí você pode ir, tenha certeza, mas se você quiser ir de você mesmo, fique quieto. É melhor, vá tentar Deus não. Então, é uma tentação. E a última que sobrou, qual é? Foi no corpo, né? O Espírito. Agora, o Espírito. E o que é o Espírito? Espírito, irmãos. Entendemos que o Espírito é a parte imaterial do ser humano, onde ele ora, onde ele intercede e onde ele adora. Por exemplo, João capítulo 4, Jesus apresenta o modelo de adoração, que deveria ser em espírito e em verdade. Por que ele não disse que a adoração deveria ser em corpo? Mas em espírito, porque é a parte interna e imaterial do ser humano que adora. Então, quando a adoração verdadeiramente é produzida ou é gerada, ela precisa vir do nosso espírito. Não é louvar, como Jesus disse, esse povo me honra com seus lábios, o coração está longe de mim. Então, se fosse com o corpo, muita gente adora. Tem gente em festivais, em festas mundanas, que
toca lá uma música lá, evangélica, todo mundo canta. Aí eu vou chamar isso de adoração, tudo lá bebendo, se drogando, porque cantaram hino, estão adorando nada. Isso não é adoração. Adoração precisa vir do nosso interior, de um coração e de uma vida rendida a Deus, de uma vida sincera, em santidade, de alguém que está diante da presença de Deus. A esse espírito, verdadeiramente, ele adora. Mas alguém que está envolvido em coisas erradas e mundanas, ali dizer, ali é adoração. Não é adoração. Pode estar cantando, pode estar louvando, mas a adoração, ela vem do Espírito. Então, a última parte humana do Espírito, onde nós oramos, intercedemos e também adoramos. O que Satanás diz para Jesus? Novamente, verso 8, novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou todos os reis do mundo e a glória. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele queria o quê? De Jesus? Adoração. Que Jesus se prostrasse diante dele. E todas as riquezas do mundo ele daria, todos os prazeres terrenos. Então, quantas dessas propostas às vezes aparecem? Há pessoas que elas se curvam, se dobram, não somente em imagens. Por quê? Porque entende-se que idolatria é alguém que se prostra no imagem, mas idolatria, irmãos, é quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus. Tem gente que é idólatra da família. Tem gente que coloca a família acima de Deus. Não, é minha família, aí Deus, se tiver tempo, aí eu vou lá. Aí eu faço alguma coisa. Mas primeiro aqui. Não, primeiro. Então tem pessoas que têm a família, esposos que têm esposa, esposa que tem esposo, pais que têm os filhos como primeira coisa na sua vida, os seus bens terrenos, enfim. Então tudo isto, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus, isso é idolatria. Então tem gente que é idólatra na igreja porque idolatra alguém ou alguma coisa. Ah, mas não sou católico. Não, mas se você idolatrar qualquer coisa, você idolatra do mesmo jeito. Porque a única coisa que deve ocupar o primeiro lugar do espaço da nossa vida se chama Deus. só treinar. Os outros só estudam, né? Deus. Já disse, né? É Deus. O primeiro lugar da nossa vida tem que ser ocupado por Deus. Glória a Deus. Qualquer outra coisa que ocupar este lugar na nossa vida é idolatria. E há pessoas que se prostram, que adoram tantas coisas. Tá no eu culto. me prostro, Tá no culto. eu adoro, eu coloco qualquer outra coisa no lugar de Deus, eu estou adorando, eu estou me prostrando e rendendo, dizendo, isto é mais importante para mim do que Deus. Isto vem em primeiro lugar na minha vida do que propriamente Deus. O que Satanás queria? Que Jesus colocasse ele em primeiro lugar. Porque sabe, se Deus, irmãos, não for primeiro na nossa vida, segundo e terceiro ele nunca ocupará. Porque Deus não fica em segundo e terceiro plano. Deus, ele fica em primeiro plano. Glória a Deus. Tudo na nossa vida, primeiro é Deus. Primícias quer dizer o quê? Primeiras coisas. Então, tudo primeiro para Deus. Glória a Deus. Aí depois vem a sequência das coisas. Família em segundo lugar. Entendem? Mas as coisas onde as pessoas trocam a ordem. Colocam coisas, pessoas acima de Deus e Deus em segundo plano. Não pode. Tá certo? Então Satanás queria que Jesus adorasse. E há pessoas que adoram, idolatram. Tem pessoas que quando o missionário morreu, saíram da igreja. Disseram agora acabou a igreja, agora não quero mais saber de Jesus. Aí a pergunta é, quem foi que se pendurou lá na cruz? Você viu o missionário lá abrindo os braços e morrendo por ninguém, não. Quem morreu foi Jesus. Então tem pessoas que estão firmadas no homem. Agora acabou o ministério, acabou tudo. E aí? Onde a gente está firmado a fé?
nossa fé em Jesus. Os homens, eles vêm e vão passar. Por quê? Tem alguém aqui que é eterno? Todos nós um dia iremos, se Jesus não voltar, iremos morrer. Eterno só o nosso Deus. Glória a Deus. Então não posso depositar minha fé numa pessoa, colocar ela num pedestal. Não. Deus em primeiro lugar. Podemos considerar e estimar pessoas, podemos. Mas depositar minha fé a ponto de dizer agora acabou, se a minha fé é naufraga. Não. Amém? Amém. E a resposta de Jesus, verso 10 diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Então Jesus deu a resposta: ó, adoração somente a Deus, a nenhum outro. Ele queria que Jesus adorasse a Ele. Mas Jesus venceu a tentação no corpo, na alma e no espírito. E da mesma forma, irmãos, o tentador ele se apresenta com muitas situações para nos fazer pecar na carne, na alma e no espírito. Porque nós somos espiritual no corpo, então qualquer área da nossa vida pode ser tentada. Se ele não tentar no seu corpo, ele pode tentar no seu ego. Quantas pessoas eu vi, ouvi, presenciei dizendo: sou a pessoa que mais ora aqui na igreja. Se eu parar de orar, acabou-se. E a igreja agora está firmada em mim, em você? Jesus disse: a igreja está firmada em mim, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Aí vem um ser humano hoje, depois de 2000 anos que a igreja está aí. Agora, porque eu oro, a igreja permanece de pé. Se dependesse da minha oração, da sua, a igreja ficar de pé, queridos, espiritualmente, ela já tinha caído. Mas a nossa oração a Deus tem efeitos. O Deus que nós oramos, ele sim tem efeito, tem poder. Mas se dependesse de um ser humano, para a igreja se manter de pé, não tinha mais igreja lá. Está entendendo? Pois é. Então, há pessoas que se ensoberbecem, que se engrandecem, que acham que elas são poderosas, a ponto de, sobre ela, tomar uma responsabilidade que não é. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Ele fala aqui alguns tipos de tentações, tá? Ele usa a expressão que o adversário, Satanás, porque a palavra Satanás é adversário. Então, Satanás significa adversário. É uma palavra latina, né? Mas vamos lá. Então, Satanás, nosso adversário, conhece o nosso calcanhar de Aquiles. Como eu já disse, calcanhar de Aquiles significa fraqueza. Então, Satanás, nosso adversário, ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a nossa fraqueza. E ele vai insistir, para nos derrubar naquilo que nós somos mais fragilizados, naquilo que nós somos fracos. Então, no momento que Jesus estava com fome, o que ele queria? Que Jesus cedesse a tentação do pão. Isso que Jesus se vangloriasse: eu sou filho mesmo de Deus, quer ver como eu me lanço daqui, não acontece nada? Não, mas Jesus prevaleceu sobre a tentação, porque Jesus não tem ponto fraco, né? Mas vamos lá. Primeiro ele aponta aqui um tipo de tentações sexuais, ou atos ilícitos, que levam pessoas a se afastarem e pecarem contra Deus. Então, esse tipo de ato pecaminoso, que é no corpo, na carne, levam pessoas a serem tentadas. Então, o processo não é ser tentado, porque qualquer um de nós pode sofrer a tentação. Pode se apresentar um ser humano, uma ser humana, para você, tentando lhe induzir ou seduzir. Então eu peguei. Não. A Bíblia diz que o pecado está quando é gerado, o desejo na nossa mente de cometer algo, aí você consumou o ato. Jesus diz, na lei está escrito: se fosse deitar, mas agora eu digo, se você só pensar, já era.
Então, é um tipo de tentação sexual. Fala também de outro tipo, dos jovens, mas como aqui todo mundo é adolescente, dos jovens eu vou deixar para lá, tá certo? Terceiro tipo, ele fala de casamentos são instigados, né, a praticar atos ilícitos, ou seja, hoje vivemos em uma sociedade que tem deturpado ou manchado a imagem daquilo que Deus formou, porque no princípio criou Deus, macho e fêmea, homem e mulher, e ambos, né, formam um casal. Então o casal, a família que Deus instituiu é homem e mulher. Deus não criou lá Adão e outro homem e dizer, vão lá vocês dois e procriar. Não, ele criou um homem e uma mulher. O padrão de Deus é esse. Só que a sociedade de hoje é homem, um homem que nasceu mulher, que virou homem, que é uma enrolação medonha que dá nem para entender. O negócio é sério. Agora são mais de cento e tantos tipos, né, o homem do outro. Tô atualizada não. Pois é. Deus criou dois. O ser humano reinventou mais de 100 aí. Não sei de onde vai reinventar. O negócio está sério. Então, o padrão de Deus da família é um. Só que agora a pessoa já não é mais aquilo que ela nasce, é aquilo que ela quer. Tem gente que diz que nasceu homem, mas agora quer ser um cachorro, virou cachorro. Vocês pensam que é brincadeira, mas é sério. Tem outros que dizem que nasceu homem, mas virou uma bicicleta. É tanta coisa que a gente olha para esse monte de meu Jesus. Só a misericórdia de Deus, viu? Então é um tipo de tentação. E os cristãos, ou a igreja, ela deve defender e se posicionar contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não adianta conversa bonita, não adianta ideias, não. O que adianta é aquilo que a Bíblia diz. É o padrão de Deus. Glória a É Jesus. aquilo que Deus fundamentou, aquilo que nós cremos, que acreditamos e que iremos pregar até o final da nossa vida. Não é porque uma minoria que está se achando desprezada, atingida, não sei o que mais, como eles se acham. A minoria, nós somos a minoria, isso, aquilo, outro. É por isso agora a igreja tem que abrir mão, abraçar todo mundo. O Evangelho recebe, mas também o Evangelho transforma. Evangelho que não transforma ninguém não é Evangelho, é conversa de homem. Porque ninguém que é alcançado pelo Evangelho mantém-se da mesma forma, da mesma maneira. Porque o Evangelho, ele transforma. Glória a Deus. Ele transforma. Mas conversa do homem, não vem direito que você está. Deus quer o seu coração. Sei que aí você é amado por Deus, você é a florzinha de Jesus. Você é um tesouro. Não é mesmo do que é o tesouro? Não existe tesouro aqui, não. O tesouro aqui é o nosso Deus. Todos nós somos pecadores. Que precisamos todo dia reconhecer que somos falhos, que carecemos da misericórdia de Deus e que Deus nos livre da sua ira e que o Senhor tenha compaixão da nossa alma. Ninguém é bonzinho. Ah, meu coração é bom. Mentira. A Bíblia diz, Jesus falou, Mateus 15, do coração, ou seja, do nosso interior, coração ali no sentido de alma. Mas enfim, do coração procede o quê? Os adultérios. Mentira. Tudo ruim, ele diz, procede de onde? Do coração. Aí hoje, não, eu tenho um coração bom. E o que Jesus disse é o quê? Mentira? Jesus disse que o coração é mau. Aí eu agora vou dizer que eu tenho um coração bonzinho. Somos ou praticamos bondade porque isso é fruto do Espírito que agora habita em nós. Glória a Deus. Irmãos, ele é mau. Ele é ruim. O homem sem Deus, ele é ruim. Há pessoas que dizem, não, eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho, porque eu faço caridade. Vai para o inferno do mesmo jeito, com a sua caridade ou sem caridade. Porque o que salva não é bondade nem caridade, mas o que salva é Cristo, e aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, ou seja, pessoas transformadas e libertas pelo Evangelho e vivem e frutificam aquilo que Deus produz na sua vida.
nós fôssemos salvos por praticar a bondade, nós estávamos quebrados. Porque Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, eu quero fazer algo bom, mas a minha natureza é tão ruim que eu acabo fazendo errado. Porque é da nossa natureza. Mas que o Espírito Santo, irmãos, nos conduza e nos transforme todo dia para que nós possamos melhorar na presença de Deus, porque Glória a Deus. o que tem de bom em nós é Deus. O resto, tenha certeza que é eu e você. Se tirar ele, pronto, o que ficou é eu e você. Então, de bom só tem mesmo ele. Tirar ele já era, tá certo? E outro tipo de tentação que ele fala é sobre as riquezas, né? Algumas pessoas são levadas, né, pelo pensamento, fulano de tal é milionário, tem tantas riquezas, e quantas pessoas almejam, né, querem isso, desejam isso. E o que a Bíblia nos fala a respeito disso? A Bíblia vai falar que 1 Timóteo, vou ler aqui para os irmãos, né, para ele. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí tem pessoas que pegam aqui e dizem, Nobel, o dinheiro é maldito. Aí a pergunta é, como sobreviver hoje sem dinheiro? Será que Deus ia amaldiçoar algo que ele sabia que nós íamos precisar? Aí os cristãos tinham que se livrar de tudo que é dinheiro, tinha conta no banco, não tinha nada, e ia sobreviver como? O salário ia ser pago em quê? Saco de arroz, feijão, cesta básica. Mas veja que o que ele está dizendo é que é o amor ao dinheiro. Porque é um tipo de tentação. Porque é algo que as pessoas valorizam tanto. Há pessoas que perdem a sua saúde, há pessoas que perdem a família, que perdem o casamento para quê? Para ganhar dinheiro. Não falo daqueles que lutam, né, para a família conseguir ter uma boa estabilidade, enfim, mas falo de pessoas que só pensam em ganhar mais. Porque o milionário, ele quer ser o quê? Bilionário. Aí o bilionário quer ser o quê? Trilionário. E assim vai, sempre querendo estar acima. Ele ama o quê? O dinheiro. Mateus 6,24 diz, não podereis servir a dois senhores. Por quê? Ou vai amar um e odiar o outro. Não tem como amar os dois. Ou servimos a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, né? Então, algumas traduções dizem riqueza, outras dizem Mamon. Então, o que é que Jesus estava dizendo? Ou amamos a Deus ou amamos a riqueza. Lembra que Deus sempre está acima de tudo? Devemos amar a Deus e, consequentemente, no nosso trabalho, nós podemos ganhar dinheiro, trabalhar, mas não podemos amar o dinheiro a ponto de se esquecer de Deus. Aí sim é a raiz de todos os males, quando isso toma primeiro lugar na nossa vida e o amor ao dinheiro. E muitos têm que deixar de se levar. Né? O evangelho tem se tornado um negócio. Pessoas que passam para o evangelho para obter riqueza. Não, agora o público gospel, eles gostam dessa história, né, de conversão. Para quê? Somente para ganhar dinheiro. Então, o amor ao dinheiro. O dinheiro não é maldito. Maldito é amar ele acima de Deus. É o que nós fazemos com ele que torna ele bom ou ruim. Se nós usamos para o bem, ele é uma bendição. Mas se usamos para o mal, ele é maldição. É a forma que nós usamos ele, certo? E para finalizarmos, vamos lá. Ele encerra, né, falando sobre soluções práticas. Certamente você já se deparou com alguém que, para justificar o seu erro, usou a expressão desejo foi mais forte do que eu e não pude resistir. Então isso é uma história, né, do ser humano. Ele tenta se justificar os seus erros, a sua fraqueza, porém
todos nós já sabemos que somos fracos e pecadores. Então não é justificativa, eu fiz porque eu sou fraco, você já sabia que era fraco. Nós devemos lutar contra as nossas fraquezas, entender o nosso limite e fugir. O que é que José ele fez? Ele ficou lá olhando para a mulher de Potifar, esperou acontecer alguma coisa. Quando ela pegou na roupa dele, ele... Vou esperar o que ia acontecer de ruim. Não esperar nada. Correu, fugiu. Então nós não somos fracos porque fugimos. Pelo contrário, demonstramos maturidade espiritual quando sabemos que devemos fugir do pecado. Mas quando a gente fica e diz eu posso, não, vou enfrentar ele, eu vou de cara, o que é que a gente está dizendo? Eu sou fraco espiritual, eu sou menino espiritual, eu não cresci, porque ninguém vai debater com o pecado, porque o pecado, ele, humanamente falando, para a nossa carne, ele é mais forte. Para a nossa natureza, ele é mais forte. Mas para Jesus, o Espírito Santo que está em você, todo dia ele ajudando, ele não é não. Aleluia, glória a Deus. Aquele que te fortalece, aquele que te ajuda, aquele que nos guia, ele é mais forte. Glória a Deus. E a ele todo dia devemos pedir força, graça, para resistir e, se preciso for, fugir. Se não for para ficar e enfrentar, fugir. Porque da tentação a gente foge, mas do Satanás a gente enfrenta. Glória a Deus. Jesus deu poder e autoridade, ele disse: sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Quem foge? Satanás. É ele. Quando nós nos sujeitamos a Deus, resistimos a ele, ele foge. Não somos nós que temos que fugir dele. Da tentação, do pecado a gente foge, mas o diabo não. Amém? Amém. Então vamos para 5 perguntinhas bem rápido. Temos 3 minutos. Primeira pergunta: explique com as suas palavras a seguinte afirmação: evitar a tentação é tão importante quanto não ceder a ela. Quem quer falar? E aí? Mabel? Ih, já jogaram para certo, Mabel. Explique com as suas palavras. Evitar a tentação é tão importante quanto não ceder. Lembra daquela situação que eu disse? Se eu tenho uma inclinação para álcool ou para qualquer coisa, e eu vou e me coloco em um ambiente de fácil acesso, que eu posso pecar, então consequentemente eu irei pecar. O que eu devo fazer? Evitar. Não devo me colocar em situações onde eu sei que eu não consigo resistir. Então, evitar. Então, essa é a minha resposta. Como é resposta pessoal, cada um pode ter a sua maneira de compreender. Bom, segunda pergunta: qual o melhor meio para o cristão para evitar cair em tentação? Qual é o melhor meio? O que é que José fez? Fugir. Qual o melhor meio de enfrentar a tentação? Fugir dela. Correr. Tem negócio de ficar lá esperando, ver o que vai acontecer, não. Foge logo. Correr. Terceira: quando o cristão é tentado, podemos afirmar que neste momento ele cometeu pecado? Quando alguém é tentado, podemos dizer ele pecou ou não? Não. Por quê? Ele foi tentado, mas não cedeu, ele não pecou. Então, tentação não é pecado. Então, a pessoa pode sofrer a tentação, mas pode não pecar. Quarta pergunta era relacionada à questão dos jovens, né? Mas vocês são adolescentes, então vamos para a última pergunta. Qual foi a sequência de palavras apresentadas nesta lição que Jesus ouviu de Satanás? Tem aí no manual. Vou dizer aqui, né? Primeiro, ofereceu pão para saciar a fome, ofereceu o mundo para evitar a morte na cruz, e insinuou que Cristo seria livrado pelos anjos em caso de risco de morte. Essa é a sequência das palavras. Satanás, né, colocado em ordem
conforme o autor, tá bom? Então, finalizamos aqui, faltando 1 minuto para 9 horas. Então, não se preocupe se não chegar tarde em casa.